O Walt Whitman, ele é uma referência que foi usada várias vezes em vários lugares, não só na Sociedade dos Poetas Mortos, ele foi usado. Fernando Pessoa escreveu um poema chamado Saudação ao Walt Whitman. Em outras séries de TV também, ele aparece também como citações. Ele influenciou gerações aí de poetas, cantores, músicos, que a gente vai acabar citando isso daí, fazendo a minha relação com a música, mas eu vou falar em especial de uma série que foi ao ar, uma série de TV que foi ao ar nos Estados Unidos, chamado Breaking Bad, em 2008, né? Todo mundo aí, ou bastante gente aí, acabou se envolvendo com essa saga aí do Walter White, né? Que é o protagonista ali do Breaking Bad, que significa, Breaking Bad é uma gíria ali do Sul, que significa que alguém se desviou do caminho correto, mas é um nome que tem vários sentidos, né? Você pode interpretar o nome Breaking Bad de vários sentidos. E onde está a relação ali do Walt Whitman, que eu vim falando, com Breaking Bad, e para a gente chegar no vazio, para chegar no nada, né? Só para a gente contextualizar, o Walter White, que é o protagonista, ele era um cara brilhante, só que frustrado, tinha um filho com paralisia cerebral, uma esposa que estava grávida, dívidas intermináveis, ele dá aula num colégio de ensino médio que ele odeia, e ele complementa a renda ainda trabalhando num lava-rápido. Ele foi para azarar a vida diagnosticado com câncer no pulmão, né? Então o cara tá ferrado, cheio de dívida. Aí ele começa a produzir metanfetamina com um ex-aluno dele para pagar as contas e deixar uma herança, e deixar uma boa vida para o futuro dos filhos. O início da história é muito interessante, porque você fala, puta, o cara vai se sujeitar a fazer uma coisa muito ruim, mas é para uma coisa de bem e para manter a estrutura da família. E depois o mundo vira ao redor dele, né? Ele acaba assumindo a personalidade que você vê ali, ele quando está com aquele chapéuzinho preto, ele assumiu a personalidade, o alter ego dele ali, do Heisenberg, que ele chama, né? Isso daí no 6º episódio da primeira temporada, quando ele passa por uma transformação incrível ali. Ele acaba tendo que raspar a cabeça por efeito da químio que ele vinha fazendo, né? E ele acabou também de assassinar 2 traficantes ali que estavam começando a atrapalhar o caminho dele, e ele vai negociar com um chefe do tráfico lá na onda do cara lá, né? No território do cara. Então ele começa essa transformação e ele se apresenta pela primeira vez como Heisenberg, né? O que tem essa coisa do personagem? Qual é a identificação que ele teve com Heisenberg? Primeiro, que o Heisenberg ele acabou sendo vítima de um câncer de vesícula também, né? Acabou falecendo por causa de um câncer. E neste momento, eu não sei se ele tinha premeditado esse nome, mas é um momento crucial que ele passa a não contar com uma variável de incerteza. Dali para frente, ele não ia ter certeza de mais nada que ia acontecer. Era um caminho sem volta, né? Ele entrou num mundo e dali para frente ele não tinha mais como prever todas as variáveis. Então, dali para frente, a grande sacada do Breaking Bad é que ele vira uma coisa imprevisível, né? E foi um seriado que durou 5 temporadas, né? E uma coisa muito interessante, ele começa a fazer algumas referências. Na verdade, não existia uma intenção de se fazer referência ao Walt Whitman, mas na 3ª temporada, no episódio 6, o Walter ele conhece um assistente dele que substitui o assistente original dele, que também é outro protagonista, um cara chamado Gayle Botticher, né? E ele fala um trecho de uma poesia para o Walter, que é do Walt Whitman, né? E essa poesia, ela faz com que o Walter tenha um interesse em aprender, em conhecer esse Walt Whitman. E olha só que coisa interessante, né? Ele fez o Gale fez uma conexão nessa poesia que ele colocou lá, que chama Quando Ouviu o Astrônomo Erudito, né, do Walter Whitman. Ele faz
uma conexão que é o seguinte, é o desejo dele de fazer o que ele gosta, que é a química no laboratório, e uma vivência profunda com a natureza para sentir a perfeição do mundo ao redor. Então, esse era o contexto do poema quando ouviu o Astrônomo Erudito, né? E ele cita esse poema e impressiona demais o Walter White, e ele vai procurar, ele vai ler depois alguns... ele vai ler, na verdade, o livro mais famoso do Walter Whitman, que é Folhas de Relva, né? E aí, quando ele citou, essa primeira vez que ele citou o Walter Whitman, a princípio era uma coisa que o próprio diretor e produtor, o Vince Gilligan, ele não tinha planejado isso, né? E ele não trabalhou isso como se isso fosse ter uma importância muito grande. Só que mais para frente, para ele desenvolver outros capítulos da série, ele voltou mais atrás para ver detalhes que pareciam insignificantes e que podiam mudar o rumo da história. E acho que esse é o grande o grande link que se faz aí com a teoria que o Roberto citou tanto aí, né? Que é você realmente não conseguir prever todas as variáveis, você não conseguir, no mais íntimo ali, na menor... Certeza, né? Exatamente, você não tem a certeza do que vai ser, mesmo você tentando criar um ambiente igual, essas variáveis elas podem não se repetir da mesma forma. O que também dá um ensejo muito interessante para a gente fazer uma alusão não só com o princípio da incerteza, mas também com a teoria do caos e aquele efeito borboleta, que fala que uma pequena ação feita de um lado pode ter uma reação gigantesca do outro lado. Então, alguma coisa que não é significante passa a ter significância. E eles começam a usar a figura do Walt Whitman em outros episódios, né? Agora, o mais interessante no terceiro episódio da 5ª temporada, que foi a última temporada, o Walter ele acha o livro Folhas de Relva, que está escondido ali numas caixas, está perdido quando ele volta para casa, e esse livro ele é muito importante depois, num outro episódio, que o cunhado dele, ou melhor, no mesmo episódio, o cunhado dele acha esse livro e vê uma dedicatória do Gale para o Walter White, falando, o meu segundo WW, esse livro. E é uma coisa interessantíssima, porque esse episódio, né, que é o episódio 8 da última temporada... Olha o spoiler, olha o spoiler. Vou ter que dar. Estou avisando, porque se você não assistiu o Breaking Bad, então, já aperta o mute aí por 2 minutos para não ouvir, porque se você não tinha assistido, agora você pode fazer um Pix de R$20 na minha conta e economizar aí 64 horas de programa. Né? Boa. Mas só completando aqui, esse episódio ele chama Gliding Overall, né, deslizando sobre tudo. E Gliding Overall é exatamente um poema também do Walter Whitman, né? Que na verdade ele não é citado no caminho, né, durante esse programa, mas ele tem esse poema tem uma frase que eu vou ter que ler aqui, que eu separei, que é interessantíssima, que esboça tudo que está acontecendo ali naquela realidade já no final da série, né? Uhum. Então o poema fala assim: deslizando sobre tudo, através de tudo, através da natureza, do tempo e do espaço. Tal como um navio que avança sobre as águas, a viagem da alma, não a vida isolada. Morte, muitas mortes cantarei. Esse poema, que é o Gliding Overall, ele tem 3 parcelas muito importantes do que influenciou a personalidade dessa mudança aí desse personagem do Walter White, né? Primeiro é que o Walter ele transcende, né? Quando ele faz a construção do Heisenberg,
Ele passa de uma figura que não existe para uma figura de uma figura que existe, que é o Walter, para uma figura que não existe, e ele não só deixa uma coisa como um personagem, mas transcende no sentido de transportar ele para ser um personagem, como ele transforma esse cara numa figura lendária. Então ele vai deixar um legado, vai deixar uma história. Quando ele fala no poema, deslizando sobre tudo, através de tudo, através da natureza, do tempo e do espaço. Então aí é ele transcendendo, né? O Walter, alcança a liberdade, tal como um navio que avança sobre as águas, né? Ele vai derrubando obstáculos, ele vai criando essa liberdade, ele vai construindo essa pseudo-liberdade, né? E mortes, muitas mortes cantarei. Então ele celebra a morte também nesse episódio aí que ele acaba executando um monte de rivais em 3 presídios diferentes, é um escândalo. Então ele está aproveitando um monte do Walt Whitman, né? Então essa é a relação aí com o nada. Nossa, eu já tinha gostado bastante do Breaking Bad, assisti há muito tempo atrás, e agora com essa visão aí desse outro WW, né? Isso é muito legal. Eu nunca imaginei que ia me deparar com o autor desse livro aí. Na época eu não dei tanta importância ao poema em si, mas agora dá vontade de assistir novamente para prestar atenção. Bem legal isso aí. Poxa, muito bom. Assistir com outros olhos, né? Exato.